E o assunto que a gente trouxe de O Livro dos Espíritos está no livro 3º, no capítulo 11. O item é caridade e amor ao próximo. É o assunto da noite. Caridade e amor ao próximo. Na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Veja só, se perguntar para nós o que é caridade, cada um tem um entendimento, mas Allan Kardec pergunta como a entendia Jesus, como entende Jesus, e os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É possível que se perguntasse essa mesma pergunta para nós, a gente diria: não, caridade é fazer o bem ao próximo, é ir na cozinha, é dar esmola, é ajudar, é fazer. E Jesus tem uma outra visão, que é ser bom com todos. Não é só com aquele que comunga das minhas ideias, aquele que tem afinidade com as mesmas coisas minhas. Indulgência para com a imperfeição alheia. Geralmente a gente tem indulgência com a imperfeição da gente, quando o outro a gente não tem. Então Jesus entendia que também tem que ter indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Todos esses pontos, a bondade, a indulgência e o perdão, eles são ferramentas para a construção do reino de Deus em nós. Porque ser bom significa ter uma vida sadia. Ser indulgente com as faltas alheias significa reconhecer que o outro também está no caminho, buscando o reino de Deus, como nós. E perdão das ofensas, o perdão por si só é aquele fardo que a gente tira de nós mesmos. Quando alguém nos ofende, sendo indulgente e bom, a gente vai reconhecer que às vezes esse companheiro está agindo como nós agiríamos ainda se fosse o contrário. Reconhecer que o outro também tem as mesmas imperfeições e tem as mesmas necessidades de perdão, tanto quanto nós. Aí Allan Kardec faz um comentário que é uma verdadeira lição. Esse capítulo é uma verdadeira lição, uma verdadeira aula de como a gente ser feliz. Ele diz assim, Allan Kardec: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E ele continua: a caridade, segundo Jesus, não está restrita a esmolas. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer seja nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Não importa. Não é ser bom só com aquele que é maior do que eu. É com todos, com aquele que tem a mesma capacidade minha e com aqueles também que têm menor capacidade, inclusive com os outros reinos, Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Nós temos necessidade da indulgência do outro, que o outro seja indulgente conosco, então aí a gente vai ser também com o outro. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente.
Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Foi o que Jesus fez, né? Ele vem, já começa pelo nascimento dele, né? Nasce numa família pobre, de recursos materiais, num lugar árido, enfim, teve uma vida material difícil, né? Não se preocupou. E olha quem que é o rei solar, né? O Cristo, que já vivenciou todas as experiências, que não tinha necessidade nenhuma, e ele vem demonstrar. E quem ele mais procurou? Aqueles que mais tinham necessidade, aqueles que não tinham condições de pagar um médico, procurava ele, recebia toda a atenção e carinho, e muitas vezes, o remédio para os seus males, ali imediatamente. Então, Allan Kardec vem nos lembrar aqui, juntamente com os bons espíritos, que para nós ter cuidado no atendimento àqueles nossos irmãos menos infortunados do que nós, fazer, né, o atendimento sem visar nenhum retorno, principalmente no advento da mídia, né, que está na nossa mão. A gente não ficar fazendo propaganda para nós mesmos. Fazer propaganda para uma instituição da qual nós servimos é diferente, é válido. Agora, a propaganda pessoal, para aquele que quer fazer o bem, chega a ser um constrangimento. A gente vê esses vultos da atualidade, contemporâneos nossos, que a pessoa chega e fica, às vezes, ali agradecendo, e elas ficam constrangidas pelo aquele agradecimento, porque sabem que já estão adequadas com as recomendações do Evangelho. E Allan Kardec vai continuar nesse assunto com mais questões. Na 887, disse Jesus também, é uma afirmação: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Então Allan Kardec está perguntando, Jesus recomendou para nós amar até mesmo os nossos inimigos. Mas como amar os nossos inimigos se a nossa tendência natural é afastar-nos daqueles que nos contrariam, daqueles que não temos afinidades uns com os outros, não temos simpatia? Isso é natural. Ele falou, e aí, como é que nós vamos amar esses nossos inimigos se a gente não tem nenhuma simpatia, não somos simpáticos, nem eu sou simpático a ele, nem ele comigo? Como a gente amar esses inimigos? Aí os Espíritos respondem, sem dúvida nós devemos amar. Eles dizem, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, tornamo-nos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Então, essa estratégia de reconhecimento, de saber, olha, nós não temos nenhuma simpatia hoje, mas ele também é um ser espiritual que está em processo de evolução. A gente ir fazendo essas perguntas, colocar dúvida naqueles pontos de vista que a gente afirma tanto, a gente começa a colocar dúvida, será que está certo assim? Está de acordo com o Evangelho? Se estiver de acordo com o Evangelho, bem compreendido, sim, está certo. Agora, se não está trazendo alegria para nós, é bom a gente questionar, porque se a gente questionar, a gente vai achar a resposta. Porque se Deus vive em nós, então a resposta está dentro de nós.
falta a gente conseguir acessar esse eu divino que há em cada um de nós. Então ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, perdoando-lhes os males que eles nos fazem. Às vezes a pessoa nos persegue, porque adversário é diferente de inimigo. Inimigo é aqueles que nos perseguem, que nos querem o mal, né, que ainda nos querem o mal, ou a gente às vezes também é inimigo de alguém, fica perseguindo, querendo o mal para essa pessoa. Só aí já tem uma perca muito grande da gente estar cultuando em nós a maldade. E quando a gente faz o inverso, que a gente reconhece que esse outro também é um nosso irmão, que nesse momento às vezes está equivocado, entendeu mal as nossas posturas, nossa posição, ou simplesmente porque não gosta da gente, não gosta do que a gente faz, do trabalho que a gente, enfim, aqueles inimigos gratuitos. E aí a gente desejar para ele aquilo que a gente já tem, né? Nós, os espíritas cristãos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muitas claridades a respeito do Evangelho de Jesus, porque foi uma promessa de Jesus que no tempo certo ele traria a chave do esclarecimento, e o Espiritismo é essa chave, porque veja só, né? Nenhum outro lugar a gente consegue uma explicação dessa aqui. Tem que amar o inimigo, né? Aí a gente fica naquela contradição, a gente não consegue amar ele apaixonadamente como nós amamos os nossos amigos, nossos afetos, e aí a gente fica naquele sofrimento, nos culpando, e a gente não vai conseguir mesmo, porque não tem afinidade, não tem, entendeu? É questão natural, como Allan Kardec afirma aqui. Se é natural a gente não ter afeição por aqueles que são os nossos inimigos, como amá-los? Desejando o bem, perdoando, fazendo esse exercício, emitindo essa onda positiva para eles, e isso faz-nos muito bem, porque sai de nós, e o que sai de nós é o que está dentro de nós, né? Sem fingimento, sem nada. O que pensar então da esmola? Allan Kardec fala, mas o que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. E isso, graças a Deus, né? As leis dos homens estão aproximando da lei divina, né? E a gente pega aí 50 anos atrás, as viúvas, os doentes, os paralíticos, cegos, criança que nascia com deficiências e tudo mais, ficava aos cuidados das pessoas, tinham que passar pela humilhação de pedir, mendigar. E a lei dos homens aproximando da lei divina, como ele disse aqui, quando as leis dos homens aproximar de Deus e da sua justiça, as próprias leis e a sociedade assegurará a sobrevivência e a existência dessas pessoas, e a gente vê com muita alegria isso acontecer, principalmente no nosso país, né? Tem muitas pessoas amparadas pela força da lei, e que vai criando o hábito e o costume na sociedade. Daqui a pouco não precisaria mais de lei para a gente assegurar a subsistência dessas pessoas necessitadas, que pode ser qualquer um de nós amanhã, né? E aí ele fala, então reprovais a esmola? Então não podemos dar esmola? Não é a esmola que é reprovável, frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus, antecipa-se ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação,
A necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Então, aqui fala que é a maneira de como a gente tem que aprender a socorrer. O homem de bem, ele vai ao encontro do necessitado, sem humilhar, sem expor a pessoa a nenhum constrangimento. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina que isso, a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para com a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito qualquer que seja seu grau de adiantamento, suscitação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do vosso bolso o óbolo que dais frequentemente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os e o moralizai. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quem fez esse último comentário foi São Vicente de Paulo. Então, aqui o Espírito está nos ensinando com o meio da gente praticar aquilo que a gente já está aprendendo, Quantas pessoas estão necessitadas, principalmente nesses momentos de apuro e sofrimento, medo e insegurança, de uma palavra amiga, de uma certeza viva no coração, de uma força que vem através do culto da fé, porque a fé é uma construção. Nós vamos construindo a nossa fé, a nossa confiança em Deus, através das provas que nós vamos passando. Aí a gente vai ficando mais forte, mais fortalecido, e a hora que acontecem as coisas, por mais que elas sejam mais graves ainda do que as que já aconteceu, a gente tem a certeza de que Deus está conosco e que a gente vai vencer. Então, o Espiritismo realmente é essa chave para o esclarecimento das boas novas que Jesus nos trouxe, e que naquele tempo, certamente, com a sua sabedoria, ele já reconhecia que nós não tínhamos capacidade de compreender todas essas máximas, porque todo o bem que eu faço ao outro é porque eu já possuo. Isso já está abundante no meu coração, ao ponto que eu posso oferecer a outros corações. Então, e esse bem é tão fecundo e abundante, que quanto mais eu faço, mais eu recebo, porque eu faço o bem para o outro faz o bem, a mãe desse outro que fica sabendo que eu fiz o bem para ele, já vai me amar também, a avó dele, o tio, o pai, o avô, tudo. Então a gente vai recebendo assim. Infelizmente, o movimento evangélico materialista interpreta essas condições, usa essas falas de Jesus, dizendo: não, você tem que doar seus bens materiais para você receber. E aí a pessoa doa para as instituições que estão à frente, espíritos ainda infantis na matéria, proporcionando gozos nesse mundo que a gente vê por aí. Líderes usufruindo dessa ignorância do povo, essa sede de possuir o material, que faz também esses espíritos cair nessas armadilhas.
e esses líderes usufruindo aí com luxos para o mundo afora. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho não promete nenhuma prosperidade material para ninguém. A gente vê o martírio dos verdadeiros cristãos na terra, mas também a gente vê a ascendência espiritual que eles alcançam, né? É isso que o Evangelho vem alcançar, as nossas almas estando boas, equilibradas, confiantes, vai repercutir positivamente sim na nossa vida material. É claro que vai repercutir, porque nós temos saúde, temos disposição e entendimento de que nós devemos buscar o conforto para nós e as nossas famílias também. E aí, junto com todas essas inspirações, nós vamos buscar o melhor para estar também confortavelmente no nosso corpo físico, juntamente com aqueles que afiniza e convive conosco como família. A última questão a respeito desse assunto da caridade, 889. Não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? Allan Kardec está perguntando, mas não tem pessoas que ela tem que passar por essas experiências de esmolar, de mendigar, por conta de suas faltas cometidas em outras existências? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causaram sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, para o mundo inteiro ser feliz, a gente vai ter que procurar Jesus, procurar o Evangelho, porque não tem dinheiro, recurso, poder que faz o homem feliz, a não ser a consciência tranquila do dever cumprido e o amor sempre em abundância no coração do homem. Isso é que traz felicidade para a alma. Aí a pessoa pode ter recurso ou não, ele vai estar feliz, porque se fosse coisas materiais, rico não tinha problemas, né? Não tinha problemas graves, de depressão e de tudo mais, tanto quanto o pobre que não aceita a sua também provação. E para a gente encerrar a respeito do amor ao próximo, nós vamos pegar uma lição do livro Segue-me, ditado por Emmanuel, o benfeitor, a Chico Xavier. Ele pega um versículo, o versículo é o 27 do capítulo 10 de Lucas, onde Jesus afirmou que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma afirmação que Jesus falou que nós, certamente ele conhecendo que no futuro, com o advento do Evangelho a cada coração, a compreensão desse Evangelho, nós amaríamos o próximo como a nós mesmos, né? Diz o benfeitor: irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos haja ferido o coração, quando o desespero vos ameace à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós, em meio dos espinheiros que nos margeiam a estrada. Nos que foram relegados à solidão, sem voz de amigo que os reconforte. Nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira. Nos que perderam o lume da razão e se despencaram no vale da loucura. Nos que foram arrojados à orfandade, quando a existência na terra se lhes esboça em começo. Naqueles que estão terminando a romagem no mundo, atirados à ventania. Nos que desistiram do refúgio na fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio. Nos que se largaram à delinquência, comprando arrependimentos e lágrimas
na segregação em que expiam as próprias faltas. Os que choram, escravizados à penúria, a definharem de inanição. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus, que a todos nos reúne em sua bênção de amor. De vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessidades ou sofredores estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Então o benfeitor aqui vem fazer para nós um exercício quando as dificuldades bater na porta do nosso sentimento e da nossa mente. Que tem outros corações que caminham conosco em maiores dificuldades e que às vezes a gente fica achando que a nossa dificuldade é maior do que a do mundo inteiro, pelo fato de não observarmos aqueles que caminham conosco, como ele relacionou diversas modalidades de sofrimentos que o ser humano espiam na terra. Então temos, mesmo nos meios familiares nossos, esses exemplos, às vezes em silêncio, corações sofrendo, desesperadamente, sem esperança, acabando a fé e caminhando para o vale do suicídio. E assim nós temos que observar e agradecer a Deus sempre pelas possibilidades que nós temos, da inteligência, de todos os recursos material que nós possuímos, a nossa fala, a nossa visão, a nossa capacidade de caminhar ao encontro uns dos outros. Temos muito, e às vezes nós ficamos presos na reclamação, na desesperança. Nesses tempos de provação, mais do que nunca o cristão deve se apegar a Deus com um espírito de gratidão e benevolência, para que a gente possa vencer as dificuldades que a gente tem. E aí a gente vai ver que a bondade de Deus nos alcança sempre, mesmo nas grandes dores. O Espírito é o grande objetivo de Deus para a eterna e almejada salvação que todo ser humano procura, salvar-se dos males deste mundo. E é isso que é a finalidade do Evangelho. Jesus é o grande caminho para construir as nossas próprias salvação. Então, que cada um de nós pode fazer essa reflexão e começar a fazer esse exercício, Esses exercícios, se a gente for teimando neles, vai virar um hábito saudável em nossa vida, e aí será uma coisa natural, como ainda é natural as nossas dificuldades que nós trazemos por conta dos tempos que foram cultivados em nossos corações. Deus nos ajude e nos abençoe sempre. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecidos pela sua presença amorosa expressada em cada coração, aqui nesta casa, nesta escola que nos acolhe nesta noite e todos os dias desses tempos. Ajuda-nos, Senhor, a retribuir esses ensinamentos que o Senhor tem nos trazido através do Consolador, esses esclarecimentos a respeito do seu Evangelho, para que nós possamos levar aqueles que caminham conosco, mesmo que tenha que ser apenas com o testemunho daquilo que nós estamos aprendendo. Dai-nos força e coragem para viver a sua vida em nossas vidas. Guarda-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda há dentro de nós. Ajude-nos e livra-nos de toda a maldade deste mundo. É o desejo do nosso coração para hoje e sempre. Que assim seja.